Estamos aqui no cartório da 35ª Zona Eleitoral do município de Juína. Iremos falar com um juiz a respeito dos procedimentos, do que muda durante este período das eleições. Inclusive, iremos falar também sobre o crime que é a compra de votos, que infelizmente em pleno ano de 2018 é muito comum que aconteça. Então, assim, no geral as regras continuam parecidas, né? A diferença é que agora nós tivemos uma eleição municipal e agora será uma eleição geral, cujas questões de disputa e decisões relacionadas à competência e propaganda, essas questões são decisões tomadas pelo TRE ou pelo TSE, cuja função do juiz eleitoral aqui na comarca é mais como fiscal, né, da propaganda, mas eventuais situações dessas são compiladas e encaminhadas aos tribunais para lá serem decididas. Doutor, falando sobre algumas alterações, os candidatos que fizerem a propaganda inadequada, fora do período, quais serão as penalidades? A legislação traz penalidades, a principal delas é a multa, além da retirada do material que eventualmente estiver sendo veiculado extemporaneamente. Uma vez que ocorre uma situação de propaganda antecipada ou propaganda extemporânea, é feito uma denúncia, evidentemente, ouve-se as partes, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, se comprovada a extemporaneidade, manda retirar o material propagandístico imediatamente. Agora, a multa ela é aplicada no final, quando a Justiça Eleitoral profere uma sentença, né? Então, agora, como se executa daí a multa eventualmente aplicada, ela é executada, ela é uma dívida ativa e é executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Doutor, não podemos deixar de falar sobre a importância do voto, a democracia, a mudança para o país de um modo geral neste período da eleição. Um ponto fundamental. A gente tem vivido experiências, né, já tem uma história recente brasileira de várias experiências em relação às instituições todas. Esse diálogo, algumas crises aparentemente, todas sendo resolvidas dentro do próprio âmbito do Estado Democrático de Direito. Então, isso nos permite concluir e afirmar que a única solução que se nos apresenta mais viável é aquela que transcorrendo dentro do Estado Democrático de Direito, ou seja, de forma legítima e dentro das normas legais e constitucionais. O voto é exatamente essa contrapartida, é o momento que a população tem para participar, votar. E aí fica esse chamamento à população para que acreditem, né, nas mudanças, né? É evidente que ninguém consegue realizar mudanças da noite para o dia. Muitas das conquistas que nós temos hoje, muitas aliás, não são poucas, foram todas conquistadas por quem não usufruiu delas, né? Basta conversar com as pessoas mais antigas e elas vão perceber que muitas delas sequer podiam votar, né? E hoje não há distinção, né? Todos podem votar dentro dos critérios da lei, tem essa possibilidade. Então, assim, são conquistas notórias e que não lutamos por elas. Então, precisamos criar um cenário para que muitas das nossas conquistas, provavelmente também não vamos usufruí-las. Então, é preciso desbravar, é preciso votar certo, é preciso participar, é preciso olhar na internet, é preciso ler sobre os candidatos, é preciso participar efetivamente. Se a gente não participar efetivamente, se entregar à democracia, a gente não consegue transformar o país. Doutor, e falando sobre o voto, nós sabemos que a compra de votos é crime. Infelizmente, mesmo em 2018, é muito comum que isso aconteça. Se houver uma situação dessa, é evidente que a Justiça Eleitoral vai ser dura e vai coibir imediatamente, não há dúvida disso. Doutor, vale a pena ressaltar para todos os eleitores que até o dia 9 de maio para se regularizar o título eleitoral. Sim, dia 9 de maio é o que nós chamamos de fechamento do cadastro. Então fica esse alerta, inclusive, para a população de Juína e região, que o prazo máximo, portanto o prazo fatal, para que a população que tiver interesse de fazer mudança, não só a mudança, transferir o título para cá, ou transferir daqui para uma outra cidade, ou mesmo transferir um local de votação, alguém que de repente morava lá no bairro módulo 5 e mudou para o módulo 4, por exemplo, o centro, enfim, e ele quer buscar uma seção mais próxima do seu trabalho, mais próximo do seu endereço, da sua residência. Então, até dia 9 de maio é o prazo fatal. Se ninguém fizer alteração até essa data, depois será impossível. Ele vai ter que votar no local que está lá, ou se ele não transferiu para Juína, vai ter que justificar o voto dele. Doutor, em relação aos mesários, como que se procede os voluntários?
Então, Juína já tem uma experiência de mesário voluntário já desde 2006. Na época, inclusive, foi fruto do trabalho da equipe aqui da época, juntamente com o juiz eleitoral. Ele criou essa figura do mesário voluntário. Foi aqui, eu diria assim, o nascedouro dessa proposta. E de lá para cá isso sempre deu certo, né? Os servidores, juntamente com os juízes que por aqui passaram, conseguem manter um convênio, né? com instituições como a AGES, por exemplo, que é um carro-chefe, né? Tem bastante alunos ali, estudantes de direito, de outros cursos, de administração, enfim, vários alunos. E aí esse convênio com a Justiça Eleitoral permite que eles se inscrevam e sejam mesários voluntários. Então, desde 2006, a experiência aqui em Juína é de 100% dos mesários voluntários. Então, nunca há essa necessidade. Quem tiver interesse é só procurar o cartório eleitoral e se inscrever, né, para ser um mesário voluntário. Doutor, como que o senhor recebe esse novo desafio? A experiência na Justiça Eleitoral já é uma experiência relativamente tranquila para mim, até porque eu já trabalhei não só como juiz eleitoral em outra comarca, mas também já fui analista da Justiça Eleitoral, já trabalhei aqui como servidor, inclusive trabalhei aqui em Juína mesmo, né, como servidor público há 12 anos, mais ou menos, eu fui analista aqui, isso foi em 2006, 2007. Eu já conheço a região, conheço Rondolândia, conheço Castanheira, então essa experiência não me parece nenhuma novidade, né, do ponto de vista do trabalho.